Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira. Ainda há muitos problemas no Vasco, mas a gente vai trazer aqui muitas informações, então eu peço para você logo de cara se inscrever aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado. E claro, deixa o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, ajuda bastante o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos e compartilhe. Copie o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, ajude esse vídeo a chegar a outros vascaínos. E hoje vai iniciar o terceiro dia de trabalho desse grupo do Vasco, treinado pelo técnico Zé Ricardo, trabalhos esses que estão sendo feitos em 2 períodos, de manhã e também de tarde. E esse grupo de jogadores do Vasco, que olha, está bem desfalcado, até o presente momento tem apenas 17 jogadores, isso já incluindo os 2 jogadores que foram anunciados ontem oficialmente, Raniel e Vitinho. E mesmo assim, o técnico Zé Ricardo ainda não consegue, por exemplo, comandar um coletivo. E por isso, os trabalhos estão sendo feitos com mais foco na questão física e também médica. Até porque outros jogadores do Vasco estão com a situação do Covid. 6 jogadores. Nesse momento, dos 17, 4 são goleiros. As outras posições estão na seguinte situação: é apenas 2 zagueiros, 1 lateral esquerdo, 7 meio-campistas e apenas 3 atacantes. Tá feia a coisa, isso já incluindo o Vitinho e o Raniel. Olha, o técnico Zé Ricardo vai ter que ter muito trabalho. A expectativa é que o grupo esteja completo, entre aspas, apenas na semana que vem, já que esses jogadores com Covid devem se apresentar em Pinheiral, no CT João Avelange, para a realização da segunda semana de trabalhos do Vasco, visando a temporada 2022. E sobre essas 2 últimas contratações do Vasco, Raniel e Vitinho, será que pode dar certo? Eu fiz o seguinte, eu fui procurar um jornalista que acompanhou de perto esses 2 jogadores nas últimas 2 temporadas. Trata-se de Gabriel Dudziak, comentarista da Rádio CBN e também dos canais Globo, e ele vai falar com toda sinceridade como foi a análise dele em relação a esses 2 jogadores e se eles podem ajudar o Vasco na temporada 2022. Confere, é importante. Olá pessoal do canal Atenção Vascaínos, falar rapidinho aí sobre esses 2 jogadores que podem estar chegando ao Vasco, né? O Raniel e o Vitinho, o Raniel do Santos e o Vitinho do Corinthians. O Raniel não teve uma boa passagem pelo Santos e, a bem da verdade, também não foi muito bem no São Paulo. Se a gente pegar esse recorte das 2 últimas passagens dele por clubes de São Paulo, eu acho que o vascaíno não vai ficar muito feliz, né? Se ele repetir no Vasco o que fez em Santos e São Paulo, não vai ser o suficiente, não. No entanto, a gente tem que lembrar que o Raniel foi muito bem no Cruzeiro, no Santos ele teve um problema, né, que ele teve uma trombose na perna. À época, inclusive, falava-se que era por conta da Covid, né, por causa da Covid. Isso nunca ficou exatamente esclarecido, mas ele ficou muito tempo sem jogar e quando ele voltou, que é esse período que eu estou dizendo que ele não correspondeu, a gente pode sim inferir que tem a ver com um grande tempo de inatividade, mas é um centroavante de segurar a bola no ataque, não é um exímio finalizador, tem movimentação também. Eu acho que se ele conseguir reencontrar o futebol da época de Cruzeiro, ele tem condição de ajudar o Vasco mesmo, mas se pegar o que ele fez em Santos e São Paulo, não. Sobre o Vitinho, é um jogador que ainda precisa ser lapidado, não está pronto. Oscila dentro dos jogos, às vezes joga aberto pelo lado do campo, pela direita, muitas vezes como camisa 10, ele é um meia armador, né? Eu considero ele um meia armador, não um armador clássico que para a jogada, a bola para no pé e ele vê as opções, não nesse sentido, mas no sentido de que ele não é um driblador, ele não é um ponta que carrega para o fundo, ele é mais um jogador de associação, né? Então, toca, recebe, encontra um passe para frente, chuta de fora da área, tem bom passe, né? Cobra bolas paradas.
Eu acho que é um jogador interessante, uma aposta bastante interessante para o Vasco, mas dentro desse contexto, não está pronto. Se o Vasco chegar nesse início de campeonato agora, início de temporada, e falar o Vitinho vai resolver a vida do Vasco, aí eu vou colocar os dois pés para trás. Ainda não está nesse nível, mas com um bom trabalho aí desenvolvido por comissão técnica, num time bem arrumado, eu acho que ele pode ajudar bastante, sim. É isso. E como disse há pouco o Dudziak, o Raniel não teve boas passagens tanto por Santos quanto pelo São Paulo, mas ele se destacou bastante jogando pelo Cruzeiro com gols e títulos, pelo menos nas temporadas de 2017 e 2018. E aí fica a pergunta, será que ele pode ajudar? Até porque é um jogador que iniciou a sua carreira, não sei se você sabe, em Pernambuco, onde jogou e começou muito bem pelo Santa Cruz. E aí a gente remete à situação histórica do Vasco com jogadores pernambucanos, casos de, por exemplo, de Almir Pernambuquinho, Ricardo Rocha, Juninho Pernambucano e também o capitão do bicampeonato brasileiro em 1989, o meio-campo Zé do Carmo. E é o próprio Zé do Carmo que analisa a chegada de Raniel e fala sobre essa situação de mais um pernambucano tentando fazer história com a camisa do Vasco. Fala pra gente, Zé do Carmo! Olha, Raniel é um jogador que tem um chute muito forte à média distância, uma movimentação interessante, um cara muito inteligente, ele jogando perto de um homem de referência, ele torna-se um atacante muito perigoso, é um cara que não desiste jamais de jogadas e tem uma certa habilidade, então ele vai ajudar demais o Vasco, porque ele tem uma combatividade muito grande e ele é um atleta muito disciplinado taticamente, então esse atleta eu tenho certeza que vai ajudar muito o time do Vasco. Bela escolha, o Raniel, e uma grata surpresa. Toda vez que tem pernambucanos no time do Vasco, vocês já sabem que com certeza o Vasco vai chegar. Então o Raniel está chegando aí para nos representar. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Campeonato Carioca 2022 vai começar no dia 26 de janeiro. A Federação de Futebol do Estado do Rio anunciou que o pay-per-view para assistir todos os jogos vai começar a ser comercializado no dia 10 e o pacote completo vai custar R$ 129,90. E o atacante GB do time Sub-17 do Vasco faz hoje 17 anos, parabéns para ele que está na lista de 8 jogadores que estão no Rio de stand-by para a Copinha. GB se recupera de uma contusão e tem contrato com o Vasco até setembro de 2025. E ontem, depois de muita polêmica e uma denúncia grave sobre o futebol feminino do Vasco, enfim, o Vasco veio a público e divulgou uma nota oficial sobre essa situação. Confere! O clube informa que tem trabalhado incansavelmente em busca de uma solução para regularizar a situação o mais rápido possível. O Vasco informa ainda que na apresentação das jogadoras, ainda em janeiro, já estarão encaminhadas soluções para os problemas relacionados à alimentação e aos uniformes das equipes femininas de treino e jogo. Importante também ressaltar que em 2021 o clube batalhou junto à Prefeitura de Caxias para que as meninas voltassem a treinar na Vila Olímpica, além de receberem suplementação. A partir de agora, vão contar também com uma nutricionista exclusiva para a modalidade e coach esportivo. O Departamento de Futebol Feminino informa ainda que várias iniciativas de curto prazo estão em curso para garantir que a modalidade se torne não apenas autossuficiente financeiramente, mas que possa aumentar seus investimentos através de projetos incentivados, plano de marketing específicos para patrocinadores exclusivos e produtos licenciados. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema?
Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma questão muito importante para a gente debater aqui no canal. A questão do homem-gol do Vasco. Até porque, nas últimas 2 temporadas, o Vasco contou com o argentino Germancano, mas depois de muita negociação, ele deixou o clube. Neste momento, o Vasco tem apenas Raniel, que acabou de ser contratado para jogar nessa posição, mas ele nunca foi um homem-gol de fazer muitos gols, de ser artilheiro. E aí fica a situação, até porque o Vasco também negocia a situação do atacante paraguaio Luiz Amarídia, jogador que pertence ao Vélez da Argentina, e a gente está nessa expectativa se o Vasco vai ou não contratar esse jogador, mas tudo depende da questão financeira que está muito grave no Vasco nessa temporada e nas últimas também. E aí fica a pergunta, até porque o Vasco tem um histórico muito grande de formar artilheiros na sua base. Por exemplo, nos últimos anos, Jardel, Valdir, Sorato, Sony Anderson, Romário, Edmundo e o maior de todos no clube, Roberto Dinamite. Como um clube como o Vasco fica há muito tempo sem formar um grande artilheiro para o seu próprio time? E eu fiz essa pergunta ao grande André Schmidt, o André Garoni, do blog e do canal do Garoni. Por que o Vasco não forma um grande artilheiro na sua base, Garoni? E ele faz considerações muito importantes. Confere só a grande explanação do André Garoni, o André Schmidt. Bom dia, Emerson. Bom dia, torcida vascaína. Cara, eu acho que isso é uma questão, vai além do Vasco, né? Se você der uma olhada nos maiores artilheiros, por exemplo, do futebol brasileiro em 2021, a grande maioria, talvez a única exceção seja o Gabigol, né, do Flamengo, a grande maioria são centroavantes de mais de 30 anos de idade. Diego Souza, Gilberto, Fred, enfim, o Hulk no Atlético Mineiro, que nem era centroavante no início da carreira, né? Jogou muito mais pelo lado do campo e no Atlético passou grande parte da temporada jogando como centroavante. Então há uma escassez, eu acho que de centroavante de uma maneira geral, até pelas mudanças que tiveram no futebol, né? Nos últimos anos o centroavante passou a ter uma função além de marcar gols. É claro que sempre teve alguma outra função, mas mais marcante era sempre o gol. E hoje a gente tem visto nos clubes, no futebol de uma maneira geral, inclusive no futebol internacional, os centroavantes fazendo cada vez mais a função de preparar a jogada também. O jogador precisa saber sair da área, trabalhar a jogada na entrada da área, fazer a função que a gente chama de falso 9, né? Que nada mais é do que muitas vezes fazer a função do 10. Porque a gente tem visto cada vez mais os times jogando com pontas e sem aquele meia central. Então você deixa de formar um meia central, muitas vezes, deixa de formar o centroavante, como era aquele jogador de área que a gente acostumou a ver nas décadas passadas, né? E você passa a tentar formar um jogador que faça essas duas funções, né? Que saia da área para construir e que entre dentro da área para concluir. A gente vê na própria seleção brasileira uma dificuldade para se conseguir um camisa 9 que realmente seja o homem-gol. O Fred não foi bem na Copa lá em 2014, depois o Gabriel Jesus não foi bem em 2018, o Gabriel Jesus hoje já joga mais pelo lado, o próprio Gabigol, que eu já falei aqui, na seleção foi jogar um pouco mais pelo lado, o Firmino ganhando a posição e não é um grande artilheiro, né? Um jogador com muita técnica, baita jogador, mas não é aquele centroavante que a gente está acostumado. Então mudou um pouco a característica. E a gente viu no próprio Vasco, nas últimas temporadas, na base, o MT, o Laranjeiras, jogadores que são de origem de meio campo, jogando mais avançado exatamente para fazer essa função de saída de área. E a gente pode imaginar, talvez daqui a algum tempo, o próprio Thales Magno e o Arthur Salles, dois jogadores que saíram muito jovens do Vasco, exercendo essa função. Como não é mais aquele centroavante característico que a gente está acostumado, ou não é na grande maioria das vezes, é claro que ainda tem formas de jogo e times que jogam com centroavante mais fixo, né? Mas são dois jogadores que podem fazer essa função. Tem estatura para isso, né? Tem qualidade com a bola nos pés, precisam, claro, aprender a jogar de costas, aí depende como é que é o estilo de jogo de cada time, né? Mas podem fazer essa função, eles vão ganhar maturidade física, vão ficar mais fortes, são dois jogadores muito leves, né? Muito magros, mas que vão naturalmente evoluir fisicamente e podem fazer essa função.
Então o Vasco pode, na verdade, já ter revelado 2 centroavantes aí para o futuro. Mas talvez aquele homem-gol realmente seja um pouco mais difícil pelas mudanças que a gente teve ao longo dos últimos anos no futebol. O Thiago Reis surgiu, né, com uma possibilidade de ser esse artilheiro. Até começou bem nos profissionais quando chegou. Mas aí para o Thiago falta a questão física, né, ele não chega a ser alto. No sub-20 ele tinha mais altura, né, conseguia brigar melhor com os zagueiros, e ele perde isso no profissional a partir do momento que ele passa a competir com jogadores que não são mais só da sua idade, não são mais jogadores de 19, 18 anos de idade. E tecnicamente não é acima da média. Então aquela vantagem que ele tinha no sub-20, ele perde no profissional e acaba se tornando um centroavante mais comum. Então acho que o Vasco precisa... acho que o Vasco vai encontrar sim alguns outros centroavantes, mas talvez não seja com aquela característica que a gente imaginava. Valeu, Garone, ótima explicação, ótima análise, e agora eu quero saber de você, torcedor. O que você acha dessa situação do Vasco não formar na sua base um homem-gol? No time sub-20 que vai jogar a Copinha, tem 2 jogadores que podem jogar nessa posição, mas não são grandes artilheiros assim, casos do Tavares e também do Marcos Dias. Já no time sub-17, você tem a chegada do GB, que eu até falei que é aniversário dele hoje, até porque é um jogador que também faz muitos gols, um jogador mais alto, é centroavante nato, mas nos últimos tempos o Vasco praticamente apostou muito em jogadores de velocidade e também em meio-campistas que podiam até jogar como centroavante, caso GMT e Laranjeira. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo pra gente sempre trocar uma ideia, que é importante ter essa interatividade. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe. Lembrando que hoje tem Boletim AV, assim que acabar o jogo Vasco e Lagarto de Sergipe, a gente vai fazer uma análise no Boletim AV 5 horas da tarde, e à noite chega o Flávio Dias com o nosso AV News. Hoje a Jéssica Dias está no chinelinho, mas é por uma boa causa, até porque hoje é aniversário da Jéssica Dias, aniversário, então a gente está aqui dando parabéns para ela. Depois você vai lá no Instagram dela, tá passando o endereço aqui na tela, vai lá, siga a Jéssica Dias e mande o parabéns, porque ela merece, fazendo um trabalho muito bacana aqui no canal Atenção Vascaínos, uma mulher guerreira, batalhadora, com muito talento, com muita credibilidade, e mais uma vez acrescentar ao trabalho aqui do canal Atenção Vascaínos. Jéssica, um beijo, parabéns, que Deus te abençoe sempre com esse talento, com esse trabalho que você vem fazendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima quarta-feira, se Deus quiser, com vitória do Vasco na estreia da Copinha e muitos detalhes aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!